Olá, sou Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Lolli, um dos idealizadores e diretor da Aeris, uma grande empresa no mercado responsável pela produção de pás de grupo gerador de energia eólica. A gente vai falar sobre muita coisa, sobre capacitação, sobre profissionais, habilidades profissionais, futuro da geração de energia no país, sobre sustentabilidade, além de outros assuntos. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Bruno Lolli, engenheiro Bruno Lolli, amigo meu de infância, né? Nascido no mesmo dia que eu, 9 de março de 1984, canhoto, né? Mas aí que tem uma história muito bacana, uma história que pode ser compartilhada com muita gente, uma história de empreendedorismo e que com certeza a graduação auxiliou muito nesse processo, né, nesse amadurecimento. Então, Bruno, seja bem-vindo ao CREAcast, a esse novo episódio. Vamos falar um pouquinho aí para profissionais, para futuros profissionais, compartilhar seus erros e seus acertos nessa trajetória. Fala um pouquinho aí de você, se apresente, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Prazer enorme falar contigo hoje. Contando um pouquinho de trajetória, né? Eu sou formado em Engenharia Aeronáutica pela Escola de Engenharia de São Carlos, né, a USP. Me formei em 2006. Depois disso, fui trabalhar na Embraer, fui trabalhar numa área de estratégia de mercado para aviação executiva. Fiquei na Embraer de 2007 até 2010. Em 2010, tive uma mudança grande, né, na carreira. Eu e mais alguns colegas da Embraer, a gente desenvolveu um plano de negócios, encontramos um investidor da região de Campinas, o Alexandre Negrão. Ele tinha vendido a Medley em 2008, e aí a gente conseguiu juntar um grupo uma família de investidores com apetite para risco associado ao setor de energia, e nós que estávamos montando esse plano de negócio, tínhamos acabado de entender quais eram as visões, estratégias e números para um potencial negócio de fabricação de pás para aerogeradores no Nordeste, né? A gente sempre teve como foco instalar a unidade Fabril no Nordeste, porque era onde estava o principal mercado, que era bastante promissor, né? E o principal mercado nacional. Então, em 2010, a gente mudou para Fortaleza, eu e meus colegas, e a gente iniciou a história da Aeris nesse ano. Em 2012, a gente começou a fabricar, né? A fábrica ficou pronta e a gente capturou os primeiros clientes. E desde então, a companhia vem crescendo bastante. No final do ano passado, em novembro, a gente fez a abertura de capital na B3 e somos hoje aí um dos principais fabricantes globais de pás para aerogeradores. Sensacional. Eu sou suspeito para falar, para elogiar, porque eu tenho uma relação de amizade com o Bruno Lolli, né? E até uma intimidade para brincar, e a gente tem amigos em comum, mas é muito interessante essa história sua, Bruno. Por quê? Né? Você é um cara que saiu de Mojimirim, né? Nossa cidade, a gente uma pessoa como qualquer outra, não tem uma vida privilegiada. É claro que isso é muito relativo, mas eu sou testemunha que foi uma trajetória de uma pessoa normal que chegou onde chegou. E aí você falou aí da abertura de capital, né? O famoso IPO, eu acompanhei também, mas o que eu gostaria que você compartilhasse, né? E se você me desminta, se eu estiver falando alguma coisa aqui que não seja verdade, mas o que eu quero passar aqui, assim, que qualquer um pode chegar, realmente. Você consegue chegar onde você quiser se você tiver uma boa estrutura, se tiver boas ideias, se você tiver o ambiente, se você buscar, se você correr. E eu queria saber aonde que a engenharia te ajudou, a graduação em si, Bruno, te ajudou em todo esse processo, né? Isso é muito importante porque aqui nós temos esses profissionais hoje registrados e os futuros profissionais também registrados. Então, aquele menino que está fazendo lá, São Carlos, no mesmo lugar onde você fez, o que você compartilha com ele nessa sua trajetória também? Vinícius, acho que em linhas gerais, engenharia dá uma formação muito abrangente, né? Acho que o engenheiro, qualquer que seja a especialização do engenheiro, ele é um profissional que é treinado desde o início, acho que desde antes da faculdade até, ele é treinado para resolver problema.
né? Resolver problema de verdade, usando o raciocínio lógico, principalmente. Acho que o ponto particular aqui, né, o porquê do sucesso ou do insucesso, eu acho que, de fato, ter ideias boas, ter iniciativa, mas eu acho que a engenharia consegue extrair o melhor das pessoas quando a gente une essa parte de raciocínio lógico, de dedicação para resolver problemas, com o lado humano. Porque resolver problema não é resolver um problema qualquer, é resolver problema de alguém. Então, entender a demanda, entender mercados, eu acho que a formação em engenharia permite isso também, a gente enxergar onde que a engenharia está sendo aplicada no mundo, né? E eu sempre ouvi isso de um professor meu, e eu acho que é algo que eu levo comigo para sempre. A função do engenheiro no mundo é dar conforto para a humanidade, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que extrair isso do mundo, né? Perceber onde que as pessoas estão sofrendo, onde que existe oportunidade para dar mais conforto, para dar mais qualidade de vida, acho que é o start, é o ponto inicial para buscar soluções para resolver esse problema. Sensacional. Uma curiosidade aqui, que eu acho que muita gente vai acabar me perguntando depois, olha, eu vou ter que passar seu WhatsApp para todo mundo, para as pessoas perguntarem para você. Mas como que foi juntar você e seus amigos? Alguém chegou, você estava tomando uma cerveja e falou assim, putz, tive uma ideia. Vamos montar um plano de negócio aqui, vamos levar para o investidor XYZ. Conta um pouco como que foi a estruturação do negócio, né? E depois a apresentação aí para o investidor, como você citou aí de maneira breve. Não, acho que é uma história bem bacana mesmo. Quando a gente estava em São Carlos, né, fazendo faculdade, a gente se formou e mais da metade da minha turma foi direto para a Embraer, né? Então, formatura, São José dos Campos, todo mundo... A gente transferiu as repúblicas de São Carlos para São José dos Campos, né? Tudo molecada nova, todo mundo solteiro, então acabou que, de fato, eu morava em república lá, e na mesma república que eu morava, tinha o Daniel, que também é um dos 4 que fomos para lá. O Daniel trabalhava junto com o Cássio na Embraer, e eles trabalhavam na área de arquitetura industrial, eles trabalhavam numa função que era desenhar processo produtivo e prédio para processo produtivo de fabricação em material composto, para componentes em material composto dos aviões da Embraer. Então, eles tinham esse know-how de desenvolver fábrica e processo fabril. E o Vitor, que é a quarta pessoa dessa equação, ele estava fazendo uma pós-graduação no ITA, na época, um mestrado, se eu não me engano, em energias renováveis. Então, em algum momento, o Daniel, acho que foi quem deu o pontapé inicial, ele falou, não estou tão satisfeito com a evolução da minha carreira, estou querendo planejar minha saída da Embraer, quero procurar alguma coisa para fazer, e eu queria empreender. Então, acho que o Daniel que teve mais essa ideia. É lógico, né? 4 pessoas que tinham se formado há pouco tempo, né? 3 anos que a gente estava formado, ninguém tinha acumulado dinheiro suficiente para empreender num negócio desse tamanho sozinho. E aí eu acho que a parte que juntou a fome com a vontade de comer é que o Cássio, né, que é a quarta pessoa que trabalhava junto com o Daniel, o Cássio tinha um amigo de infância, que era o Vilela, né? São amigos até hoje, obviamente, o Vilela é CEO da companhia hoje. Eles conversaram num carnaval, né? Eles se encontraram depois de algum tempo, os dois são mineiros, são de BH, eles se encontraram no carnaval, no sítio do Cássio, e um perguntou para o outro, o que você está fazendo da vida? E aí foi mais ou menos essa pergunta. O Vilela, ele havia trabalhado com o Alexandre Negrão, tanto na Fazenda quanto na Medley, e o Alexandre tinha trazido o Vilela para mais perto, para procurar novos negócios depois que ele vendeu a Medley, né? E o Cássio tinha esse novo negócio saindo do forno, tinha um plano de negócio, precisava de dinheiro, e aí que a gente juntou esses esforços, o investidor assumiu o risco de capital, a gente assumiu o risco de pedir desligamento da Embraer e de empreender no Nordeste, né? Mudamos com nossas famílias para lá, e aí começou essa história, e foi engraçado que a gente ficou quase 2 anos numa sala de 28 metros quadrados, era a parte que de manhã você tinha que pegar um motoboy, levar documento na Secretaria de Meio Ambiente, e à tarde você fazia reunião com o governador. Então, é engraçado o startup, né, o início de um negócio, ter que amarrar todas as pontas, ter que encontrar a evolução, desenvolver processos administrativos, encontrar cliente. Então, né, aquela brincadeira de que você tem que bater escanteio e subir para cabecear, mais ou menos assim que funciona o início de uma companhia qualquer, e com ambição de crescer numa taxa muito alta, não tem como ser pequeno no setor de fabricação de pás eólicas. Então, a gente saiu muito rápido de uma salinha de 28 metros quadrados para um terreno de mais de 300 mil metros quadrados,
E aí, com menos de 10 anos, a gente viu que esse terreno ficou de tamanho insuficiente para o negócio da empresa. Hoje a gente tem aí quase 1.300.000 metros quadrados de terreno, mais de 200.000 metros quadrados de área construída. E no ano passado a gente entregou mais de 3 gigawatts equivalentes em paz para aerogeradores. Cara, que história bacana, né? Eu sou testemunho porque você lembra que eu fui visitar vocês lá, né? Eu estava em uma semana da engenharia lá em Fortaleza e te liguei, falei, pô, olha, eu tô aqui, tem muitos profissionais aqui, se eu reunir aqui um pessoal que tem interesse, você faz aí uma visita técnica para ele, e aí a gente foi visitar, e eu tenho as fotos até hoje, depois eu vou passar para o pessoal para compartilhar aí. E você falou que vocês entregaram 3 gigawatts já, esse ano, ou até agora? Não, isso no ano passado, em 2020, o volume produzido no ano passado. Que sensacional. Fala um pouco da matriz energética nossa, Loli, aqui no Brasil como um todo, se você quiser também afunilar para São Paulo, fique à vontade. E o potencial que esse segmento tem, né? Se ele é um segmento que ele vai se desenvolver, que ele precisa de novos profissionais, que tipo de profissionais que esse segmento demanda, passa para a gente aí, porque com certeza tem uma molecada aí que está assistindo e precisa de orientação, eles precisam, sim, é um momento de muita dúvida, né? Eles precisam, às vezes, desse norte, principalmente de histórias bacanas e bem-sucedidas como a sua. Depois você pode falar um pouquinho dos erros também, se você quiser. Tá, não, tranquilo. O setor de energia, de uma forma geral, Vinícius, ele é muito demandante de mão de obra bastante qualificada, né? A engenharia, obviamente, suporta muito o desenvolvimento da matriz elétrica brasileira. Quando a gente olha a matriz elétrica hoje, né, historicamente o Brasil sempre foi muito intensivo em grandes hidrelétricas. Eu acho que olhando para frente não tem mais muito espaço para crescimento da matriz com grandes hidrelétricas. Também não tem espaço para crescer a matriz com fontes fósseis, né, com fontes que não são renováveis e que não são tão limpas quanto as fontes que eu vou comentar agora, que é basicamente solar e eólica. Desculpe te interrompendo, mas você também fica à vontade para ir batendo esse papo. Nós temos uma necessidade de um desenvolvimento sustentável, né? Então não cabe mais outra solução que não seja sustentável, né? É esse o ponto. Eu acho que isso até do ponto de vista profissional mesmo, né? Eu acho que ninguém que está se formando hoje está olhando e fala assim, nossa, meu sonho é trabalhar numa termoelétrica a carvão. Estou sendo bastante injusto, né? Tenho amigos que trabalham nesse setor, mas de fato não vejo o futuro, né? Quando a gente olha hoje o custo da geração da energia eólica, eu não estou nem falando de ser ambientalmente correto ou não. O custo de um novo parque eólico, né? O custo da energia gerada ao longo da vida de um novo parque eólico é menor do que o custo marginal de uma usina térmica, né? Então, manter uma usina térmica ligada, não estou nem falando do investimento que foi feito para levantar a usina, estou falando que só o custo marginal, o custo da nova eletricidade gerada por usina térmica já é mais caro que a eólica. Então, não faz sentido nenhum a gente fazer novos investimentos. E isso é muito bacana, você tocou num ponto agora que é muito interessante de ser compartilhado. Por quê? O que você pensa quando você pega uma maneira de produzir energia a outra, né? Você pensa em sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Desenvolvimento sustentável também é uma questão de custo, alguém paga essa conta, né? E às vezes, a maioria das discussões, elas não olham também para esse ponto. E aí a gente tem aqui uma pessoa de mercado, né, que está ali na operação, na administração, muito próxima a essa solução e fala, não, o custo é mais barato e ambientalmente é indiscutível. E quando a gente olha para frente, a gente vê assim, matriz brasileira, então sempre foi grandes hidrelétricas. Exato. E as térmicas sempre foram a garantia do sistema. Então, sendo o regime de chuvas incerto, as usinas térmicas elas entram quando o sistema de hidrelétrico não suporta. À luz do momento, a gente vê uma inversão interessante. O crescimento da eólica e da solar usa, assim, porque eu não consigo estocar vento, não consigo estocar sol, gerou energia, eu jogo para a rede, quem faz isso, o operador nacional do sistema garante que a energia eólica e solar seja 100% despachada para a rede. Neste cenário, o operador ele segura a água nos reservatórios, ele não utiliza as hidrelétricas quando o sistema não tem demanda para isso. Então, é como se a solar e a eólica têm prioridade sobre o despacho, e sendo armazenável, as grandes hidrelétricas elas servem como bateria para o sistema, dado que o sistema brasileiro é interligado.
Então, a gente sai dessa situação de ter energia térmica como reserva de sistema e a gente permite, com o aumento da inclusão de eólica e solar, que essas fontes renováveis sejam as principais e as grandes hidrelétricas passem a ser a bateria do sistema. Você tocou num ponto aí que agora entra uma outra discussão que está relacionada. Você falou aí a matriz hidrelétrica, ela é dependente do regime de chuva, certo? Nós temos hoje, ainda está, eu como cidadão, como profissional, eu acho que a gente está olhando pouco para um problema que está aí evidente na cara de todo mundo. Pelo menos aqui, olhando pelo estado de São Paulo, nós temos uma crise de abastecimento em curso, né? Não está chovendo. Eu estou com o nariz ruim, com a garganta ruim, porque assim, eu estou sofrendo com essa seca, e eu sou uma pessoa que costumo não sofrer com esse tipo de ambiente. Então, para você ver que nível que nós estamos aqui em São Paulo. Crise de abastecimento, matriz energética baseada, né, sustentada por uma matriz de hidroelétricas, crise energética. Isso é um cenário macro. Como que você enxerga isso? Eu estou falando besteira, eu estou ficando louco? Não, eu sou o profeta do apocalipse, ou realmente a gente precisa repensar urgentemente e precisamos cuidar dessa crise que está acontecendo? Eu vou até provocar um pouco mais esse assunto, Vinícius. Eu vou tirar um pouco o zoom dessa crise, dessa estiagem atual. Acho que recentemente, faz 1 ou 2 semanas, a ONU publicou um relatório assinado por mais de 800 cientistas dizendo que, de fato, o aquecimento global o ser humano causa aquecimento global e isso causa uma volatilidade, vamos dizer, causa uma incerteza climática muito maior e os extremos são mais extremos, então a amplitude dos problemas tende a ser maior com o passar do tempo. Isso não é, meus filhos, meus netos vão sofrer com isso. Nós estamos sofrendo com isso e vamos sofrer mais a cada ano. Então, o Brasil sempre teve muito conforto que a geração hidrelétrica ia suportar o sistema como um todo e os reservatórios, eles absorviam a variação das chuvas. Um ano pode chover menos, eu uso mais reservatório, um ano chove mais, o reservatório enche. Isso acabou. A amplitude é tão grande que não dá mais para confiar que os reservatórios vão ser enchidos na próxima temporada de chuvas. Então, o ponto e a matriz precisa crescer. Tá? Então, eu estou olhando os 2 cenários. O clima fica cada vez mais incerto, isso não é dúvida, isso é fato, e a matriz elétrica, não só brasileira, a matriz elétrica global vai crescer. O ser humano, cada ano que passa, ele consome mais eletricidade per capita, e ele precisa disso para viver de forma mais confortável. E quando eu falo eletricidade, aí é só um conceito importante, eu não estou falando só de, assim, a demanda energética aumenta, eu estou falando de energia de todas as fontes. Mas quando eu falo de eletricidade, isso é mais intenso. Quando eu falo de demanda energética, eu estou falando assim, eu tenho demanda de sair da minha casa e ir para o trabalho. Eu vou de carro, meu carro, por acaso, usa gasolina, eu estou queimando combustível, eu estou consumindo energia. Mas eu não estou falando de eletricidade ainda. Quando eu pego esse carro e esse carro vira elétrico, e eu ligo ele na tomada, eu estou falando de eletricidade. A forma final de consumir energia é a eletricidade. Então, demanda energética cresce, isso é fato. Demanda elétrica cresce muito mais. E para permitir que essa demanda elétrica cresça, que a oferta suporte a demanda, a gente precisa aumentar a matriz brasileira. Não vamos aumentar a matriz brasileira com fontes fósseis, não vamos aumentar com grandes hidrelétricas, porque não existe mais nenhuma bacia hidrográfica no Brasil que a gente consiga aproveitar com grandes quedas d'água. A única bacia que não é tão aproveitada é a bacia amazônica, só que a gente tem 2 problemas imensos. Não dá para desmatar um pedaço da Amazônia para fazer reservatórios imensos. Se eu não tenho queda d'água grande, e aí é um problema de engenharia, né? Se eu não tenho altura, eu preciso ter um volume de água muito grande, eu ocupo uma área muito grande, eu desmato muito. E, além disso, a bacia amazônica está longe do mercado consumidor, eu tenho perdas de transmissão. Então, eu não consigo gerar energia perto do mercado consumidor. Então, não é eficiente crescer a matriz hidrelétrica. A gente tem que crescer a matriz com fontes limpas, renováveis. Por isso, a gente insiste muito de que a velocidade que a implementação, que as instalações de eólica e solar no Brasil está acontecendo, é uma velocidade que não nos assusta. Muita gente fala, nossa, que absurdo, saiu de 1 gigawatt para 19 atualmente. E é isso que aconteceu na última década. Tá? Quando a Aeres nasceu, não tinha nem 1 gigawatt de eólica instalado no Brasil. Hoje tem 19. A gente acha que isso vai crescer muito mais e tem que crescer muito mais. A nossa demanda elétrica continua crescendo muito. Isso, para mim, realmente, olhando do ponto de vista aí, do empreendedorismo, da orientação profissional, até
de uma sugestão de capacitação. Tudo isso, para mim, Loli, se resume em soluções, e essas soluções passam por profissionais capacitados, né? A gente tem, olhando para um outro prisma, a gente tem uma previsão de falta de profissionais aí na casa, profissionais da área tecnológica, né? A gente resume engenheiros, agrônomos, esses profissionais que têm essa formação, uma previsão de falta de 1 milhão de profissionais até 2030. Só que olha que equação interessante. Uma previsão de falta de profissionais, e aí não é falta de instituições de ensino. Mas em um segmento aqui que a gente está falando, a gente tem um potencial de crescimento e uma necessidade. Isso aqui não é uma promessa. Você falou para mim assim, nós vamos precisar, não temos mais aonde explorar, e você detalhou aí por que não. E nós temos uma necessidade de mercado, clara. Então, o que a gente conclui disso? Assim, emprego vai ter, oportunidade, elas estão aí, a gente precisa estimular a mão de obra para atender essa demanda. Você acha muito difícil achar profissional no mercado? A Aeris é uma gigante hoje, né? Não só profissional, mas profissional capacitado, bons profissionais? De forma geral, Vinícius, sim. Acho que quando a gente olha, crescendo na velocidade que a gente vem crescendo, o processo de recrutamento, seleção, o processo de treinamento, de fazer com que os valores da pessoa sejam os mesmos valores da companhia, garantir que o comportamento do profissional seja o comportamento que a companhia espere, que crie valor para os dois lados, né, que a pessoa aprenda e que a gente tire benefício do esforço das pessoas. Essa equação não é simples, tá? Não é do dia para a noite que essas coisas se resolvem. E, de fato, demanda por bons profissionais a gente sempre vai ter. Tá? A gente gosta muito de formar gente dentro de casa. A gente fica muito feliz quando a gente vê, quando a gente contrata um profissional que não tem formação superior e que ele estar empregado e estar trabalhando com a gente permite que ele faça um curso superior enquanto trabalha. Muitas vezes esse curso superior é de engenharia. E quando a gente tem vaga para engenheiro de formação na companhia, a gente dá muita prioridade para esse tipo de profissional. E aí, sempre que a gente já conhece, a gente já tem alinhamento de cultura, alinhamento de valores bem claro para a gente. Olhando hoje, a gente tem engenheiros, eu diria que não são poucos, a gente deve ter mais de 100 engenheiros na companhia facilmente. Que sensacional. Posso estar chutando alto, mas acho que deve chegar nos 300 sem muita dificuldade. E a gente tem engenheiro do país inteiro. Quando a gente teve um momento que a gente cresceu muito, a gente não conseguiu contratar todos esses engenheiros do Ceará, e foi no momento que a gente cresceu, foi exatamente o momento onde o setor automotivo teve uma crise no Brasil. A gente acabou contratando muita gente do setor automotivo. E aí tem algo interessante, não é porque o setor automotivo é similar ao nosso, mas é porque a forma de resolver problemas dos profissionais do setor automotivo era uma forma que nos interessava. A companhia consegue crescer quando ela aplica conceitos de manufatura enxuta, e o setor automotivo é bastante reconhecido por isso. Então, a gente sempre procura, e esse trabalho não é um trabalho simples, é um trabalho estratégico que o time de gente faz, procurar os profissionais nas áreas específicas, mas a gente sempre prioriza gente recém-formada, porque a gente gosta, de contratar quem quer trabalhar na Aeris pelo propósito de gerar energia limpa, que está disposto a aprender. E normalmente essas pessoas são as que mais se engajam na causa e as que mais se comprometem em trabalhar para gerar valor para a companhia. Esse eu tenho aqui nas anotações aqui, Loli, é a Universidade Aeris, né? Vocês têm algum programa nesse sentido? É mais ou menos isso. Eu ia perguntar qual tipo de profissional, mas você já me deu aí o perfil e está muito claro, né? Isso é muito bacana, porque o que conecta vocês ao profissional, futuro profissional que vai trabalhar na Aeris é muito o propósito, pelo jeito, né? Vocês têm que ter essa conexão, senão não rola aí a parceria. A Universidade Aeris, Vinícius, até sendo bem direto nisso, é uma forma de empacotar, uma forma de dar um nome só para todos os esforços que a companhia tem de treinamento e desenvolvimento. Para a gente e também para os nossos clientes, é muito importante que as pessoas sejam qualificadas nas funções que elas exercem. Fabricação de pá é super artesanal. Você conhece a companhia, você conhece a fábrica, é um processo que tem muito maquinário, processo que tem um grau de automação até que razoavelmente elevado, mas ainda assim é super artesanal, depende muito das pessoas, e aí não depende só da pessoa ser treinada para fazer aquilo, depende da pessoa saber o porquê ela faz daquela forma. Acho que o mais importante é isso. O profissional que sabe o porquê ele está fazendo daquele jeito, quando ele vê alguma coisa errada, ele rapidamente identifica e ele resolve com muito menos custo do que se o problema for passado para frente. Então, parte do papel da Universidade Aeris não é só
qualificar as pessoas em como fazer as coisas, mas é trazer para a realidade, é trazer o conhecimento de fato do porquê que as coisas são feitas desse jeito. Acho que a grande similaridade quando a gente fala de Embraer com a Aeris, as pás para aerogeradores, elas têm o mesmo conceito de uma asa de avião, de fato. Tá? O projeto estrutural é razoavelmente parecido, o projeto aerodinâmico é muito parecido. A Aeris não desenvolve projeto, ela não projeta o produto em si, quem faz isso são os nossos clientes, mas a gente desenvolve os processos de fabricação, a gente desenvolve e fabrica os ferramentais que suportam esse processo de fabricação, e para isso a gente precisa de muita gente também, né, muitos profissionais da área de engenharia, para desenvolver essas soluções. Tá? E desenvolver soluções melhor do que os nossos concorrentes é o que deixa a empresa perene. A gente sempre fala, quando a gente acorda e vai trabalhar, ó, lembra que você acordou, tem chinês que já trabalhou o dia inteiro de hoje, que já desenvolveu muita tecnologia, hoje você está só começando, então você está saindo atrás já. Não, você já brifou dentro do conceito da Universidade Aeris, mas agora eu vou fazer uma pergunta para dar o gancho, né? Você já me falou como que a engenharia aeronáutica está conectada à produção da pá, onde está essa conexão. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui de um leigo, né? Pensa o seguinte, minha mãe, você conhece minha mãe, a dona Silvia tá lá em casa, tá brava comigo, que eu esqueci de pagar um boleto, mas tudo bem, mãe, beijo, desculpa, não vai mais acontecer. Mas falando para ela, assim, porque é muito interessante, eu conheço a operação, porque você me mostrou, que quando você fala todo esse processo, aparentemente parece ser um processo extremamente tecnológico, e uma coisa extremamente informatizada e automatizada, né? Tem muita tecnologia, mas você falou assim, é um processo artesanal, certo? Eu queria que você compartilhasse aí com as pessoas que estão acompanhando a gente, como que é fazer a pá, mas pensa que você está falando do outro lado para minha mãe, uma pessoa assim, que não é formada em engenharia, que é muito curioso. Primeiro, a estrutura ela é monstruosa, né? Quando você olha esse grupo gerador funcionando, é uma coisa impressionante. Eu queria que você falasse um pouco dessas curiosidades, até depois de funcionando, a velocidade que atinge, porque eu lembro da palestra que você fez pra gente lá, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebi que você está num prédio aí, né? Sim. Que andar que você está? 14º andar. Por acaso, eu estou no 12º, tá? A gente está quase da mesma altura, então. Perfeito. A gente está fabricando pás hoje que, se a gente olhar para o chão e olhar para cima, tem mais pá para cima do que para baixo. Tá? A gente está fabricando pás hoje que tem mais de 80 metros. Então, você falou, o produto é gigantesco, caramba, mas a gente dificilmente tem essa dimensão. Tá? Já é uma curiosidade, ou seja, a pá sua é maior do que o andar que eu estou aqui, certo? É mais que o dobro. Ou seja, aqui do meu lado saiu um monstro aqui de um prédio gigantesco, ele deve ter o dobro realmente. Se eu estiver na ponta daquele prédio, provavelmente é o tamanho da pá que você produz aí. Essas pás desse tamanho já pesam mais de 20 toneladas e elas pesariam muito mais se a gente não tivesse usando alguns materiais mais nobres, né, com tecnologia mais avançada, que é o caso de fibra de carbono. Mas aí você falou para eu ensinar a dona Silvia como é que funciona a fabricação de uma pá. A pá é composta por diversas peças que são feitas de forma separada e depois vão sendo unidas. Tá? Então, a gente tem o início do processo, na verdade, não é nem... Eu vou antes do chão de fábrica. Tá? A gente recebe material dos nossos fornecedores. O fornecedor não entrega material do jeito que eu vou usar. Ele entrega material da forma que é mais inteligente para ele produzir. Ele não produz só... mais barato, provavelmente. Da forma que é mais barata para produzir, para transportar, da forma que gera menos não conformidades durante o processo logístico. Então, existe uma lógica do porquê o fornecedor entrega material com aquela embalagem naquele formato. Só que não é o formato que eu uso no chão de fábrica. Então, a primeira atividade que a gente tem que fazer é uma área que a gente chama de corte e kit. É uma área que a gente transforma os materiais... aí sim, a geometria mesmo, da forma que a gente vai usar no chão de fábrica. Tá? Então, a gente tem uma área que monta vários desses kits para abastecer o chão de fábrica, para que o chão de fábrica não faça nenhuma atividade que gere resíduo. Tudo que é resíduo, tudo que é resto do processo, a gente tenta concentrar nessa área. Porque daí a gente tem processo padronizado. Geração de resíduo ela é inevitável no processo fabril. Tá? Dificilmente você vai ter um processo que é 100% montagem. Né? A não ser que você compre 4 chapinhas quadradas e parafuse uma na outra, pronto. Aí você não vai gerar resíduo nenhum. Mas é natural que você receba o material num formato diferente que você usa. Então é natural que você precise gerar resíduo. O inteligente é quando o resíduo ele é padronizado.
né? Até porque quando a gente tem um resíduo padronizado, isso pode virar matéria-prima para outros produtos. Tá? Então, sempre que a gente tem uma padronização, até no resíduo, vale a pena, porque isso pode ser interessante para demais processos que hoje não são core business da empresa, mas podem passar a ser algo que a gente faça. Então, fabriquei, eu tenho esses kits, eu tenho esses pedaços que eu vou usar no chão de fábrica. No chão de fábrica, talvez a analogia mais válida aqui é fabricar ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, basicamente, a gente tem uma forma, a gente coloca material nessa forma, depois a gente cola uma metade na outra. A lógica de fabricação de pá não é tão diferente dessa. É lógico que é mais complexo. Bela analogia. Tá fácil de enxergar. Assim. Porque o ovo de Páscoa... Assim, aí eu tô falando de um ovo de Páscoa com recheio. Tá? Então, assim, eu tenho uma camadinha de chocolate. Eu tenho a camadinha de chocolate, aí eu tenho a camadinha de coco e tenho outra camadinha de chocolate. Então, minha mãe tá entendendo tudo, Loli. Tá vendo como você é? Por que você tá onde você tá? Porque você sabe explicar, mano. A pá usa o mesmo conceito, tá? A casca da pá, ela é um sanduíche que usa fibra de vidro. Fibra de vidro é um tecido maleável, seco. Depois a gente coloca o que a gente chama de material de núcleo, que é o que aumenta a espessura da casca, que dá mais inércia, que ele pode ser ou madeira de balsa, ou espuma PET, ou espuma de PVC. Normalmente é uma combinação de 2 ou 3 desses materiais em quase todos os projetos que a gente tem. E aí eu coloco mais camadas de fibra de vidro. Depois eu fecho isso com vácuo. Então eu conformo, né, eu deixo esse sanduíche espremido no molde e a gente infunde resina epóxi. E aí a resina molha a peça toda, né, molha a fibra de vidro, molha os elementos de núcleo. E quando a resina, antes de ser infundida, ela é misturada com um agente endurecedor, que é o outro componente, e esse é um processo que endurece a resina. Deve ter muita gente que já viu prancha de surf, tudo mais, esse processo de fabricação é o mesmo material, então mistura a resina com o endurecedor da resina, infunde, molha a peça, endurece, tem a estrutura rígida. No caso das pás, a gente tem, além das duas cascas, eu tenho uma viga, normalmente 2 vigas, no formato I dentro da casca, que são as longarinas. Por isso que eu falei que tem uma similaridade grande com a aeronáutica. Então, eu tenho 2 vigas, que é o que dá, que é a parte estruturalmente mais relevante da pá. A mesa dessas longarinas, a parte que fica dentro da casca, costumava ser de fibra de vidro de alto módulo, uma fibra de vidro um pouco mais cara, um pouco mais resistente. Mas os novos projetos já usam fibra de carbono. Peças pultrudadas em fibra de carbono. E isso permite que a pá seja muito mais leve do que quando ela usa fibra de vidro. Uma pá mais leve, aí aprofundando um pouco no conceito de engenharia, um rotor mais leve, então eu tenho a mesma pá com o mesmo tamanho, só que eu tenho menos peso. Se eu tenho menos peso, eu não preciso ter uma torre tão forte, tão pesada para suportar aquele rotor. E aí eu consigo tirar peso da torre, eu tiro o custo do aerogerador. Ponto importantíssimo aqui, energia elétrica é commodity. Ninguém vai comprar energia elétrica porque ela é bonita. Você vai comprar o mais barato que tiver. Sempre que você tem escolha, você compra o mais barato. Então, tem que ser mais... eu não estou usando fibra de carbono porque eu acho bonito, o mercado não está indo nesse caminho só porque é mais leve. Não, é porque, de fato, o uso da fibra de carbono ela é 10 vezes mais cara que a fibra de vidro. Mas ela permite uma redução de peso importante para o conjunto como um todo. O projeto do aerogerador é um projeto integrado. Então, é uma solução que pode não ser ótima local. A pá pode até ficar mais cara do que uma pá que usa fibra de vidro. Mas ela fica tão mais leve que ela permite uma redução de peso e de custo do aerogerador que faz com que a energia seja mais barata. E aí, depois dessa parte de colar tudo, né, depois do ovo de Páscoa, tem as etapas de acabamento. Aí vira uma grande funilaria, lógico que é mais complexo que isso, mas são as etapas de preparação de superfície, pintura, balanceamento, né? A pá não é uma peça que eu vendo sozinha, não vendo uma pá solteira, eu vendo um conjunto de 3 pás, porque elas têm que estar balanceadas, então o centro de gravidade tem que estar razoavelmente próximo para que tenha o mesmo momento fletor na raiz, para que a gente tenha um rotor equilibrado, para que não tenha vibração. Então a gente faz pesagem, balanceamento e depois deixa o produto disponível para o cliente retirar, o cliente leva até o parque eólico, a montagem é direto no parque eólico, não faz sentido eu fabricar uma pá no Ceará, eu entregar na fábrica da VEG, lá em Jaraguá do Sul, para depois ela mandar para o parque eólico. O cliente vem buscar a pá, leva direto para o parque eólico, assim como os outros componentes do aerogerador vão direto para o parque eólico e a montagem é no site.
Sensacional, ficou bastante claro, né? E aí, duas situações que eu acho interessante também. O transporte, você falou que você tem que levar, você fabrica aí no Ceará, né? Só que você tem que levar em Jaraguá do Sul. Cara, como que é feito esse transporte? Como que você transporta um prédio de 28 andares? Me explica. Só esclarecendo esse ponto, a gente não leva para Jaraguá do Sul, tá? Jaraguá do Sul é onde fica a VEG, um dos nossos clientes. Desculpa, no parque eólico. No parque eólico, vai direto. E aí, eu estou falando isso porque tem pouquíssimos parques eólicos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, porque, de fato, o parque eólico está onde o vento justifica que ele esteja. Boa parte do mercado brasileiro, né, eu diria que mais de 70%, é região costa norte da região nordeste, interior da Bahia e extremo sul, são os grandes parques eólicos que o Brasil tem hoje e que vai continuar tendo no futuro. Mas você não pega uma Kombi, minha Kombi lá, você sabe que eu tenho, e põe ela e fala, vou levar ali em Santa Catarina, tem o parque eólico ali, vou transportar um prédio de 28 andares. Como é que se faz isso? Tem muito desenvolvimento para isso. As carretas são especiais, são carretas dedicadas, e tem muito trabalho de engenharia nesse processo também, que a gente chama de road survey, que é o processo de identificar, vai sair uma pá da Aeres e vai levar até um parque eólico na Bahia. Ela vai passar por N cidades, por N rodovias, então tem estudo para saber as rampas, as curvas e tudo mais. É uma carga especial que requer um grande cuidado, a altura de viaduto, tudo isso é relevante. Então, é um trabalho minucioso para definir as rotas que esse componente vai ter que percorrer até o produto chegar no parque. E a instalação também é algo bastante interessante, porque ninguém vai montar parque eólico em lugar que não venta, não faz sentido. Então, os guindastes, não dá para fazer um guindaste, assim, não dá para falar para o guindaste que ele vai ter que operar quando parar de ventar. Então, é uma operação que tem o seu risco, é uma operação que tem que ter muito cuidado. Acho que até um ponto importante que tem que ser valor primordial de qualquer companhia, principalmente indústria. Segurança das pessoas tem que estar acima de tudo, né? Depois de segurança, a gente olha para a saúde das pessoas, né? Saúde não só física, saúde mental também, ainda mais em ambiente de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. De fato, são seres humanos, a gente não pode deixar isso de lado nunca. Aí depois a gente olha para a qualidade do produto. Então, quando a gente friamente vê a instalação de um parque eólico, sempre dá frio na barriga, porque são peças imensas, são guindastes imensos, e cada ano que passa a gente vê torres maiores, com pás maiores. Então, é um processo que tem desenvolvimento gigantesco. Alguns de nossos clientes estão desenvolvendo guindaste, para você ter ideia. Estão verticalizando a operação, olhando a operação como um todo e falando, existe um problema aqui, eu não estou vendo ninguém se mexer da forma que eu entendo que seja ótima, então eu vou começar a desenvolver os próprios guindastes que vão ser usados na instalação de parques eólicos. Então, sempre tem um problema, quando tem algum problema, alguém enxerga a solução. A parte logística até, Vinícius, tem estudos, né, tem gente em processo de análise. Transporte de pá, obviamente, é complexo e cada ano que passa vai ficar mais complexo porque as pás continuam crescendo. Não dá para evitar que isso aconteça. Quanto maior a pá, mais barata a energia. E aí até pensamento mais inovador é não necessariamente transportar de caminhão. Por que eu preciso de estrada de caminhão? Eu não tenho pressa para a pá chegar no parque eólico. Por que não transportar usando dirigível? Então, existe sim essa visão até. Então, tem desenvolvimento em todas as áreas. Existe um problema. Não, o problema é logística terrestre de pás pode ser algo que comece a deixar a energia eólica menos competitiva com o passar dos anos por conta do custo logístico e do risco. Tá bom, vamos criar uma solução. Se essa solução for mais barata, ela vai perdurar. Inovação, né? A gente vai precisar de inovação para essa solução, não tem jeito. Olha, eu vou pedir licença para você para chamar o nosso quadro especial. Confira aí. Aqui tem profissional. Para estrear o quadro Aqui Tem Profissional dessa segunda temporada, a gente vai falar sobre uma área que é vital para o futuro de todas as outras áreas, a engenharia ambiental. Afinal, o engenheiro ambiental é responsável por desenvolver técnicas voltadas para a preservação do meio ambiente e resolver problemas da ação do homem utilizando as tecnologias apropriadas. De diminuir ou anular o impacto ambiental causado por um empreendimento, a planejar e administrar uma estação de tratamento de água, ele está sempre buscando soluções sustentáveis, sem deixar de lado as questões socioeconômicas e o bem-estar coletivo. É um profissional multidisciplinar
que deve ter conhecimento nas mais diversas áreas, de física e química a geologia e ecologia, passando por matemática e ciências sociais. Bruno, cara, você deu uma aula aqui pra gente. Acho que a ideia desse podcast, né, dessa ferramenta, é justamente despertar nas pessoas uma ótica diferente. Se é uma ótica no sentido de, olha, putz, é um segmento que me interessa, eu quero me aprofundar, e talvez desse podcast surjam novos Brunos Lollis aí, se Deus quiser. A ideia realmente é estimular, trazer boas iniciativas bem-sucedidas para próxima do profissional. Então é um canal mesmo, assim, literalmente, é um meio que a gente quer criar para conectar essas frentes. Já vou te agradecer por disponibilizar o seu tempo. Fique à vontade para fazer suas considerações. Tem algum assunto que a gente não falou? Você não falou que a velocidade da ponta, né? Acho que chama velocidade de ataque, alguma coisa assim, que você explicou, 300 por hora na época, né? Não, e isso é basicamente um limitante até hoje, Vinícius. Quando a gente olha um aerogerador de longe, parece que ele gira devagarzinho, né? Tá lá. Só que quando você se imagina sentado, amarrado na ponta da pá, na verdade, o limite de velocidade de rotação da pá é dado pela potencial quebra da barreira do som, né? Então, a onda de choque que começa a aparecer na ponta da pá é o que limita a velocidade. Então, é natural, sim, que qualquer aerogerador possa atingir até 300 por hora na ponta da pá. Então, é um carro de Fórmula 1 que está ali quase que o tempo todo rodando. E aí, os requisitos para as tintas suportarem esse tipo de erosão, esse tipo de velocidade o tempo todo, também são requisitos super apertados. Então, sempre que a gente começa a ir mais perto do limite, a gente precisa de desenvolvimento de soluções mais inteligentes para garantir que a gente consiga gerar cada ano que passa energia mais barata. Como consideração final, Vinícius, até acho que para o público que a gente está falando, principalmente, né, para engenheiros, principalmente para engenheiros recém-formados, eu acho que a gente sempre vai ter demanda por pessoas que resolvam problemas, né? Eu acho que o ponto mais importante, e isso sempre vai ser importante, é que essas soluções de problemas sejam sempre éticas. Tá? Então, acho que isso faz parte, de fato, não só da formação do engenheiro, mas acho que é a obrigação de cada engenheiro que as soluções sejam soluções que, primeiro, reconheçam que, de fato, estamos resolvendo problemas de pessoas. Então, não vamos causar problemas para as pessoas. Então, todos esses limites éticos, eles são relevantes, são importantes na profissão, né? E eu acho que sucesso profissional para qualquer um depende muito de escolher uma empresa em que os seus valores se aproximam muito dos valores da organização, da cultura da organização, né? Eu acho que todo mundo deve ter sonho, todo mundo que está se formando hoje deve pensar, meu sonho é trabalhar na Tesla. A primeira coisa que eu recomendaria, acho legal também, acho uma empresa espetacular, mas eu não conheço o suficiente para saber se os meus valores se adequam aos valores da companhia. Então, a primeira coisa que eu faria antes de escolher para onde mandar currículo, para onde tentar trabalhar, é como que essa empresa trata as pessoas, como que essa empresa funciona do lado humano, né? Ninguém consegue trabalhar num ambiente em que não é feliz, que não é satisfeito. Vamos passar, todo mundo que está se formando aqui sabe que vai passar algumas décadas trabalhando, fica mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Então, é natural que o ambiente seja super relevante para esse sucesso profissional, né? E eu acho que um outro ponto, só para concluir esse racional, os 5 anos de formação em engenharia, sejam eles quantos anos forem para a formação em engenharia, não é o fim da carreira, não é o fim do aprendizado, pode ser até o fim da carreira acadêmica dentro da universidade. Exatamente. Mas o mundo é muito dinâmico, cada ano, não é só o clima que é dinâmico, né? Acho que o mundo, o ser humano, o conhecimento é super dinâmico, então cada ano que passa, aquilo que a gente aprendeu na faculdade fica obsoleto mais rápido. Então, capacidade de continuar aprendendo, eu acho que talvez, quando eu falei que engenheiro ele tende a ter um campo de trabalho muito amplo, porque ele é treinado para resolver problema, eu acho que o que deixa ele com ainda mais empregabilidade é capacidade de resolver problema, capacidade de continuar aprendendo. Acho que continuar aprendendo ao longo da carreira é algo indispensável. Em várias carreiras isso é absolutamente indispensável. Um médico, por exemplo, que para de aprender muito rapidamente, ele perde o fio da meada. Então, e isso eu acho que é tão importante, é importante em todas as profissões, mas é super importante numa carreira dinâmica como a engenharia. Não, perfeito, Bruno. Em um segundo, dica de um livro aí que você acha interessante para essa molecada que está vindo. O Nível. Bacana. Muita estatística, fala muito de ser humano, eu gosto muito.
e fala muito de distribuição de renda, de igualdade. Tem muita coisa que eu acho interessantíssima nesse livro, né? Acho que o resumo mais rápido dele, ele mostra que, principalmente para países que já são mais desenvolvidos, igualdade de renda cria valor para todas as classes sociais, melhora o nível médio de conforto para todas as classes sociais. É um livro que eu gostei muito de ler. Sensacional. Deixa suas redes sociais, a da Aeris aí, para o pessoal acompanhar, acho que é um canal interessante também, fique à vontade, claro. Eu particularmente não tenho rede social pessoal, tá? Eu sei, então deixa da Aeris. A Aeris Energy em todos os canais. Eu convido para as pessoas entrarem no site de RI da Aeris para ter mais informação da companhia também, né? Mas só digitar a Aeris Energy em qualquer um dos veículos de busca aí que rapidamente chega em todos os nossos canais. Muito bom, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. Mandar um abraço para os amigos nossos, né? Para o grupo lá, para os filhos de Madre Cândida que a gente tem, né? Grande abraço. A moçada lá. A gente tem uma safra muito interessante, né? Essa geração é muito interessante. Muito obrigado, filho. Tudo de bom para você, sucesso, que você continue se desenvolvendo, mudando e impactando a vida de muita gente dentro desse projeto seu aí que eu conheço, mas que agora a ideia é dar mais amplitude para essa iniciativa, viu? Obrigado, Vinícius. Muito sucesso para todos nós. Parabéns também pela condução do CREA São Paulo. Que a gente continue criando valor para muita gente. Até mais. Obrigado. Valeu. Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas principais plataformas de áudio.